irmãos. Boa noite. Hoje nós estamos tendo a alegria de receber os nossos irmãos de Santa Catarina, Florianópolis, né? A quem nós damos as boas-vindas de novo. E hoje, 8 de julho, é uma data muito significativa para o Espiritismo de um modo geral e para o Centro Espírita Luiz Gonzaga em particular. Porque foi em 8 de julho de 1927 que Chico Xavier recebe aqui no Luiz Gonzaga a sua primeira psicografia. Então hoje a gente traz esse resgate histórico do início da mediunidade do Chico, porque ao resgatar essa história, nós aproveitamos para trazer informações para as pessoas que estão aqui, que se dedicam à educação mediúnica. A começar pelo chamado que o Chico Xavier recebeu, né? Porque difícil para as pessoas perceber e atender o chamado para educar a mediunidade, né? Porque é difícil para as pessoas compreenderem que quando surge, às vezes, um grande problema, uma grande dor, um grande sofrimento, um distúrbio emocional, uma interferência espiritual mais severa, tudo isso significa simplesmente chamado a se dedicar a essa maravilhosa ferramenta de evolução espiritual que é a mediunidade. E ela surge em todos nós, porque todos nós de alguma forma somos médiuns, mas existem aqueles que foram praticamente, fisiologicamente preparados para o exercício mediúnico, porque no Evangelho segundo o Espiritismo consta que a mediunidade é, antes de tudo, uma predisposição física. Então, muitos de nós já saímos do plano espiritual para esta reencarnação com o organismo minimamente preparado para perceber outra dimensão de matéria na vidência, para ver os espíritos, para perceber, para ter maior acuidade auditiva, para ouvir os espíritos e tantos outros fenômenos que necessitam deste ajuste do corpo físico, né? Então, as pessoas precisam de entender isso, conhecer esse chamado, porque há 50 anos atrás, qualquer pessoa que apresentasse um sintoma mediúnico, as pessoas achavam que essas pessoas eram loucas. Eu lembro de criança ainda, eu pensava, o que é isso, mediunidade, né? Porque eu escutava os amigos que frequentavam aqui, os adultos que frequentavam aqui, dizerem que os hospícios estavam cheios de pessoas que eram simplesmente médiuns. O próprio Chico correu o risco de ser internado num hospício. Nós todos conhecemos a história, né? Então, hoje, muitas pessoas apresentam distúrbios espirituais que acabam se confundindo com distúrbios psíquicos e fica muito difícil para a psiquiatria, para a psicologia curar esses casos quando tem uma interferência espiritual junto. E muitos chegam aqui em busca de respostas, em busca de solução, que a psiquiatria e os remédios não conseguiram lidar. Então, é tudo junto, né? Quando alguém apresenta um distúrbio emocional, psíquico muito sério, o tratamento psiquiátrico sempre bem-vindo, mas junto com o tratamento espiritual é que vai dar uma resposta boa. Nos relatos que eu trago hoje, do nosso 8 de julho, eu vou ter que começar lembrando de Clarice Lispector,
quando ela disse como é que a gente começa do princípio se as coisas acontecem antes do princípio. Porque não vou começar em 8 de julho, porque essa história começa em maio de 1927, quando adoece uma das irmãs do Chico. Eu comentava com a caravana nessa data. Adoece uma das irmãs de Chico, atingido por um terrível processo obsessivo, e na época o médico que atendia na fábrica de tecido onde ela trabalhava falou: está parecendo loucura, mas ao mesmo tempo eles falavam: é uma estranha loucura, porque ao mesmo tempo que ela está agressiva, querendo se matar, xingando todo mundo, ela volta de novo a ser calma, educada e meiga, como ela sempre foi. Então estava naquela dúvida, quando o João Cândido procura alguém que de vez em quando passava pela região, que o senhor João Cândido conhecia como o senhor Juquita Benzedor, né, Marta? Marta conheceu o Juquita. E, na verdade, não era um benzedor, ele era um médium, um estudioso da doutrina espírita. E eles vão atender a enferma no dia 7 de maio de 1927. Chico Xavier e José Xavier, o seu irmão, participam da primeira reunião espírita de suas vidas, quando o casal começa os passos, as orações, a leitura edificante para atender os surtos espirituais da Maria, né? A Maria é levada para a fazenda dos Peráceos em Maquiné. Eu visitei lá quando eu tentei algumas fotografias para o nosso memorial. Eu me lembro que foi muito difícil localizar a proprietária de lá hoje, na data que eu visitei, porque ela quase não ficava lá. Enfim, consegui, ela veio de Belo Horizonte para abrir a casa para a gente. Quando ela abriu a casa da fazenda, uma casa toda nova, estilo colonial, mas toda nova. Eu falei: mas não foi aqui que aconteceram as coisas que eu vim ver. Ela falou: você veio por causa daquela história dos espíritos? Eu vim por causa daquela história dos espíritos. É aquela casinha lá de baixo, ó, porque eu preferi fazer outra, que eles falam que lá é mal assombrado. Então, até hoje ainda tem essa dificuldade lá. Então, a Maria volta com o diagnóstico do casal Perácio. Ela precisa desenvolver a mediunidade. Aliás, ela é levada para a fazenda porque ela precisava desenvolver a mediunidade. Aí, quando a gente recebe na casa espírita alguém em igual situação, e a gente usa esse termo consagrado pelo uso, mas não é o melhor termo, né? Fala com a pessoa: não, você é médium, você precisa de desenvolver isso. E a pessoa pensa: meu Deus do céu, do tamanho que tá, já está tão complicado, se eu desenvolver, o que vai acontecer, né? Então, não é desenvolver no sentido de aumentar, mas de desenovelar, no sentido de educar, no sentido de fazer desabrochar do modo correto aqueles fenômenos, aquela capacidade, né, de realizar fenômenos que já está ali embutida naquela mediunidade. A Maria, então, ela foi educar a mediunidade dela. Como? Como que ela foi educar? Ela foi levada a estudar a doutrina dos espíritos. Chico diz: a minha irmã se curou. Ela foi levada a estudar a doutrina espírita e se conscientizar de seus deveres. Quer dizer, o dever de ter nascido médium e de educar aquela mediunidade e colocá-la a serviço do bem, né? E o primeiro dever, então, que toda pessoa que tem os sintomas da mediunidade precisa entender, é que nós somos seres em evolução, e desenvolver a mediunidade, em última análise, significa buscar a reforma íntima, buscar a vivência do Evangelho de Jesus, buscar as atitudes corretas. Mais tarde, quando o Chico comentava sobre essa história, ele dizia assim:
A minha irmã voltou ao lar, voltou para casa, depois da estada na fazenda, né? Voltou para casa cheia de saúde e paz e integrada no conhecimento da luz, que daí por diante deveria nortear os nossos passos na vida. Quer dizer, integrada na necessidade de conhecer a doutrina espírita, porque estudar a doutrina espírita, estudar os fenômenos, é um caminho excelente para a pessoa que tem a mediunidade ir conhecendo o que acontece com ela. Porque muitas pessoas pensam, acho que eu estou doido. Eles chegam aqui dizendo, eu acho que eu estou doido. Aconteceu isso e isso comigo, eu vi isso e isso, está acontecendo isso e isso. Vai lá no livro dos médiuns, você vai ver que você não é doido. Ali é simplesmente uma mediunidade. Na irmã do Chico, a mediunidade desabrocha a partir de um processo de obsessão. Mas nem todas as pessoas que sofrem um processo de obsessão, quando buscam o socorro espiritual, vão se tornar médios. Nem todas as pessoas. E nem todo médium descobre-se médio por meio de uma obsessão. Então, o caso da Maria, ela descobre dessa forma. Mas muitas pessoas descobrem de formas mais suaves, né? Então, quando o Chico estava volta de Maquiné, trazendo a irmã, sabendo que eles precisavam de continuar estudando a mediunidade, ele volta por princípio de junho e no dia 21 de junho de 1927, ele funda esse centro, que fez agora, no dia 21 de junho, 97 anos. Então, esse foi o chamado do Chico, aquele que se tornou o maior médium de todos os tempos, né? E o Chico explica que a Maria foi socorrida, foram retirados aqueles espíritos perseguidores da influência que ele exercia sobre a Maria, mas ela precisava também de tomar algumas medidas para se ajudar. Ela foi ajudada, mas ela precisava também de se ajudar. Ela precisava de curar a própria alma, de curar as próprias emoções. Esse é um belo caminho quando se trata de desennovelar, de fazer desabrochar a mediunidade, né? E ainda dentro desse sentido, deixando a nossa história de lado um pouquinho, eu trago um pequeno trecho do livro Encontro Marcado, um texto muito profundo, muito sugestivo, descortinando afirmações, caminhos muito fáceis de compreender para quem deseja educar a própria mediunidade. Emmanuel diz: é muito interessante ocupar a mente, sempre que puder, com uma leitura edificante. O que a leitura edificante faz? A leitura edificante, os textos ajudam a pessoa a retomar o controle do próprio espírito, governando o mundo íntimo. Quando eu li isso aqui, eu achei muito interessante, porque no meu luto mais doloroso, nos momentos de muita tristeza, nos primeiros tempos do meu luto, eu me lembro que a dor começava a ficar de uma forma insuportável e eu abria uma página de Emmanuel e começava a ler. O primeiro parágrafo eu não conseguia entender, eu lia de novo, as lágrimas não me deixavam ler e eu tentando. No segundo parágrafo eu já conseguia algum entendimento, no terceiro parágrafo eu já estava totalmente harmonizada, tranquila, pacificada. E eu pensava que era porque a leitura me colocava em sintonia com alguém do plano espiritual que tivesse ali tentando me ajudar na minha dor, no meu desespero. Depois eu descubro isso aqui. Os textos fazem com que a gente retome o controle do próprio espírito e nos tornando capaz de governar as nossas emoções. Então, se eu queria
se eu estava buscando naquele momento acabar com o meu desespero, acabar com a minha aflição, para que aquela dor desarrazoada não atingisse a minha filha, que morrer jovem também não é fácil. Então, se eu queria, por tudo que me era mais sagrado, controlar as minhas emoções, a leitura edificante me dava isso. E o meu espírito se assenhorava das minhas emoções e eu me pacificava. Da mesma forma, podemos encontrar esse controle do mundo íntimo mental quando a gente está recebendo intuições infelizes de espíritos que querem ver a nossa queda e eles sopram ideias, pensamentos horríveis, sugerem atitudes que vão nos fazer cair, sugerem exacerbando as nossas fraquezas, as nossas tentações, principalmente roubando, como num sequestro emocional, a nossa capacidade de controlar uma raiva, uma agressividade. Então, quando a gente estiver a ponto de explodir, uma leitura edificante, uma paginazinha que você tira do bolso, uma mensagem de fácil entendimento. E aí você começa a ler e você se assenhora dos seus pensamentos e pensamento nenhum infeliz vai penetrar e te fazer ter sentimentos e te fazer ter atitudes. Então, o primeiro ponto que o Encontro Marcado, o livro, nos diz é isso: leitura edificante. O segundo é o cultivo da oração. Elevar o pensamento a Deus, a Jesus, fazer a sua prece, que seja num desespero da prece recitada simplesmente, ou que seja na reflexão da prece que você conversa com Deus falando das suas dificuldades. Não que ele não tenha conhecimento delas, mas quando a gente expõe as nossas dificuldades, nós estamos organizando, né? O princípio da psicanálise. Você organiza as ideias para falar o que está acontecendo e você já começa a se organizar interiormente e principalmente se abre para receber as intuições como resposta. Então, cultivar a oração. Não pode se esquecer também de um trabalho sadio, alguma atividade de beneficência, ser útil a alguém, alguma atitude qualquer para promover a felicidade de alguém com necessidades maiores que as nossas. O quarto ponto que Emmanuel sugere é reagir contra as impressões de mágoa e ressentimento, porque essas emoções são verdadeiras portas abertas para o ataque dos espíritos que vão se aproveitar não para nos fazer ter raiva ou ressentimento, mas para aumentar a raiva e o ressentimento que já estão dentro de nós. Quem está sofrendo com a mediunidade ainda sem educar, é preciso de evitar situações onde essa pessoa está suscetível de queda, de cair. Evitar locais, companhias, pessoas que exacerbam, por exemplo, um vício, uma conduta inadequada. O último ponto, o penúltimo ponto, é procurar conviver com pessoas que te compreendam, pessoas que se afinizam com você, pessoas que ajudam no seu equilíbrio. E até fugir durante algum tempo de pessoas desequilibradas que vão também piorar o seu equilíbrio. E aproveitar os conselhos dos psicólogos, dos terapeutas, dos psiquiatras, do religioso. Aproveitar isso como quem aproveita um remédio. Porque se você vai ao médico e sai com a receita, mas não toma o medicamento, você não vai se curar. Então, esses são os textos de quem está em Encontro Marcado, a gente torna a dizer, depois vocês dão uma olhadinha lá, porque é uma dúvida constante. As pessoas sempre estão chegando aqui dizendo, me disseram que eu sou médium, como é que eu faço? Né? Então, está aí o caminho.
Então, voltando à nossa história, junto com o casal Perácio, Chico funda o Luiz Gonzaga e nessa noite em questão, ele funda em dia 21 de junho e na noite de 8 de julho, o centro ainda funcionava na residência de uma senhora muito corajosa, uma senhora católica, muito boa, muito generosa. Ela se chamava Josefa Barbosa Chaves. Ela tem coragem de, nessa rua aqui, porque a casinha dela, até há pouco tempo, ainda estava ali, né? Eu lembro bem dessa casinha, ela, onde é hoje um laboratório de análises biológicas, aqui na esquina. Então, ela cede a casa dela para o Chico Xavier e um grupo de amigos fundar o centro e se reunir lá. E para fazer isso era preciso um ato de muita coragem. E ela teve essa coragem. A dona Carme Perácio, José Perácio e um grupo de amigos, então, presentes nessa reunião, fundaram o centro e transmite para Chico, nessa reunião de 8 de julho, olha, o Emmanuel, que dona Carmen já havia ficado conhecendo em Maquiné, que o Emmanuel conversou com ela lá em Maquiné, o Emmanuel traz uma recomendação, Chico, que você pegue papel e lápis, e Chico imediatamente pega o papel e lápis, assustado, e começa a escrever, e todo mundo estranha com a velocidade que ele escrevia. Com a velocidade que ele escrevia, com os olhos fechados, porque já foi de pronto, instintivamente, ele fechava o olho para a matéria para dilatar o olhar espiritual, né? Então, imediatamente, Chico pega papel e lápis e recebe um átimo ali, 17 páginas, de alguém que se intitulou Um Amigo Espiritual. A página tinha exortações evangélicas, tinha orientação para a casa espírita que estava nascendo, mas essa página não foi divulgada, assim como Emmanuel não deixou que o Chico divulgasse o produto dos 3 primeiros anos da sua psicografia, que ele considerou apenas como treino. 3 anos de treino. E nessa noite de 8 de julho, Chico pega papel e lápis, enquanto ele psicografava, a dona Carmen, que era médium vidente, vê cair sobre o Chico, sobre todos, uma chuva de livros, como se tivessem chovendo livros. Na época ninguém entendeu. Ela viu ali e falou com Chico, choveu livros na sua cabeça. E ele entendeu, choveu lírios. Ele falou, como eu não mereço? Não, você merece, choveu, foi livro. Foi livro que choveu, mas ninguém entendia aquilo. Mais tarde, quando foi publicado o primeiro livro do Chico, com aquela coletânea de poemas, de poetas parnasianos, foi quando surgiu então o Parnaso Além Túmulo, que a dona Carmen foi informada por um espírito que aquela visão dos livros caindo era uma simbologia que Emmanuel criou para o grupo, para que todos tivessem consciência de que a mediunidade do Chico estaria ligada à psicografia, à produção de livros. Então, tinha acontecido já antes, o Chico já estava assim mais ou menos preparado, quando Dona Carmen diz, o Emmanuel está aqui dizendo para você psicografar. Porque durante a primeira reunião lá de Maquiné, quando Chico acompanhava o casal Perácio para entender melhor a situação da irmã, eles estavam então no culto do Evangelho no Lar, que eles faziam toda tarde. E até hoje a gente orienta, a gente sabe que quando há um processo mediúnico muito complicado, é preciso de fazer o culto todos os dias, não é só uma vez por semana, porque o equilíbrio e a condição de ser ajudado, o médium que está ali com dificuldade, é mais fácil, né? Então, na reunião lá de Maquiné, numa noite que eles oravam, então, pelo prosseguimento da melhora da Maria, a dona Carmen escuta uma voz doce
suave e cativante. Era Emmanuel. Então, naquele momento, ela também estava com a mediunidade dela um pouco principiando na mediunidade e tudo a encantava, né? E ela vê aquela entidade através de uma luz muito brilhante. Ela vê uma luz muito brilhante, mas ela consegue distinguir um rosto calmo, tranquilo e sorridente. Aquela entidade se apresentava vestida com as roupas de um sacerdote. Aquela roupa, que eu esqueci como que chama. Túnica do sacerdote. Porque ele se apresentou com a aparência e com a vestimenta de sua reencarnação como Padre Manuel da Nóbrega, fundador da cidade de São Paulo, junto com o Padre Anchieta. Então, depois que ele se identifica como amigo espiritual do Chico, ele sugere uma nova psicografia. Então, a primeira psicografia foi aqui em 8 de julho. A segunda psicografia foi ainda no mês de julho, e quem dita a mensagem daquela noite foi Maria João de Deus, orientando a continuação do tratamento da irmã e orientando o próprio Chico, dizendo a ele: meu filho, a sua irmã não é louca, você também não é louco. Estude esses livros que estão sobre a mesa, que você vai compreender tudo que acontece com você. E sobre a mesa estava a obra de Kardec, principalmente o Evangelho e o Livro dos Espíritos. Então, os amigos espirituais depois ainda contaram para Dona Carmen, confirmaram, né, que o Emmanuel acompanhava o Chico desde a infância, acompanhava de muito perto, e vendo ali os seus primeiros passos na mediunidade, que era exuberante, era impressionante. Um fato interessante, eu nunca esqueci quando me contaram essa história. O Chico tinha, então, 4 anos de idade, chegaram da missa, o João Cândido e a Dona Maria João de Deus fazia questão que eles frequentassem a missa uma vez por semana. Eles chegaram da missa e tinha chovido, e a Maria foi para a cozinha para preparar um café no fogão de lenha para o marido, e ficou com o Chico, que devia ser o caçula, me parece, ali porque ele tinha molhado a roupinha para ele ficar no calor do fogão de lenha. E sentado lá no chão da cozinha, lá se esquentando, o Chico, o João chega e fala com a esposa alguma coisa a respeito de um aborto que uma vizinha tinha sofrido. Um aborto que ninguém sabia a causa, e eles estavam conjecturando se a mulher que havia praticado o aborto, né, provocado o aborto ou não. E quando o João estava falando isso, o Chico, 4 anos de idade: papai, o senhor está enganado. O que houve foi a anidação inadequada do óvulo, que não seguiu o trajeto normal e foi para as trompas, resultando numa gravidez ectópica. 4 anos de idade. O pai olhou: Maria, esse menino é nosso, não, você trocou ele. Não, João, eu troquei, foi a roupa dele. Lá na igreja, quando a gente foi confessar, você trocou esse menino. Não, eu troquei, foi a roupa dele que estava molhada. E daí para frente, a mediunidade do Chico foi só desabrochando, né? Então, o Emmanuel esteve com ele desde o princípio. Inclusive, já ter sido o Emmanuel que sugeriu a resposta para alertar aos pais para aquele fenômeno mediúnico que estava aí, né? E depois dessa primeira psicografia, Emmanuel coordenou o trabalho, mas deixou os espíritos que queriam escrever muito livres. Então, Chico exercitou a mediunidade escrevente. Todo espírito que chegasse podia escrever alguma coisa, porque o Emmanuel mandou que destruísse todo aquele material, que aquilo era apenas um treino, né? Então, depois de muito treino, muitas mensagens, algumas familiares surgiram naquela época,
o Chico recebeu as poesias, né? E ele fazia os versos com toda a técnica de poetas famosos que assinavam, e ninguém ali daquele grupo tinha noção quem que era aquele povo, quem que era Castro Alves, quem que era Olavo Bilac, quem era Fagundes Varela, quem era João de Deus, mas quem? Augusto dos Anjos, Cassimiro Cunha, aquele pessoal que estava lá nas reuniões, o Chico lendo os poemas, ele nem sonhava, nem o próprio Chico sonha quem era aquilo, o que significava aquilo. Ele estava molhando a horta de alho aqui no quintal, lá no quintal, ele molhando uma plantação de alho. Augusto dos Anjos chegou e falou: pega um papel para você escrever um negócio aí. E ele pega, e Augusto dos Anjos começa a falar das galáxias, dos astros e de tudo mais, e Chico não entendia nem o que estava escrevendo. Chico falou: coitado de mim, eu não estava, eu molhando minha hortinha de alho, e ele falando palavras que eu nem entendia. Então ninguém entendia nada. Quando o livro sai, todo mundo queria saber onde que aquele menino do interior conseguiu escrever tal qual aqueles poetas, no mesmo estilo, na mesma métrica, no mesmo tipo de um soneto ou um poema. Todo mundo, o mundo crítico literário se despertou, a ponto do maior crítico literário da época, o Agripino Greco, dizer: ou esse rapaz é um mistificador, e nesse caso ele é melhor do que todos os poetas juntos, porque ele consegue escrever como todos, ou realmente ele é um médium. Então vence a hipótese do Chico só podia realmente ser médium, porque conhecimento literário ele não tinha para aquela função. Então agora a gente chega na noite de 8 de julho de novo, mas pela descrição do Chico. Quem anotou esses dizeres do Chico foi o biógrafo Carlos Bacelli, que escreveu Mediunidade e Ação. Então, era uma noite gelada. Pedro Leopoldo era gelado nessa época. Era um vale, tinham pouquíssimas casas e era muito mais fria do que hoje. O Chico começa: era uma noite gelada e os companheiros que se acomodavam junto à mesa começaram a seguir o movimento dos meus braços. Os companheiros estavam curiosos e muito comovidos. A sala não era grande, mas no começo da primeira transmissão de um comunicado do mais além por meu intermédio, Chico diz: eu me senti fora do corpo físico, ao mesmo tempo que eu me sentia dentro do corpo físico. No entanto, ao passo que o mensageiro escrevia as 17 páginas, a visão espiritual do Chico, ele diz que ele recebe naquele momento um aumento significativo na sua mediunidade de vidência. E ali, nesse aumento significativo da vidência, né, ele vê que as paredes da salinha haviam praticamente desaparecido. E o teto também já não tinha mais o telhadinho simples daquela sala. Ali, quando ele olhava, ele podia ver estrelas muito cintilantes no céu, vendo através do teto. E ele, então, olha naquele ambiente e já não vê mais só os 8, 9 amigos que estavam reunidos naquela noite. Ele vê uma assembleia de entidades amigas que estavam ali fortalecendo a ele com simpatia. Ele sente, vindo daqueles espíritos que estavam ali,
muita bondade, muita simpatia. E ele adivinhava, né, por telepatia espontânea, que aquelas entidades que estavam ali para, no silêncio, encorajar o Chico para o trabalho a ser realizado e, sobretudo, animando o Chico para que ele não esmorecesse, né, no caminho que ele tinha que percorrer, que era um caminho bem difícil. Então o Chico diz: conquanto a fé daquele grupo fosse viva e sincera, ele sentiu um espanto muito grande e ele nunca apagou da memória aquele grupo dos companheiros que durante alguns meses, alguns durante poucos anos, o acompanharam. E ele diz que aqueles companheiros sempre ofereceram a ele, Chico, o que havia de melhor no coração deles, na vida deles. Então Chico fala: quero hoje dizer, ele estava recebendo um título de cidadão honorário, não era o de São Paulo. Quero dizer hoje da herança de amor que eles me transmitiram, da bondade com que me toleraram, do carinho que me ofereceram, para que aquelas primeiras horas a minha fragilidade não tomasse conta de mim. E ele começa a falar agora de cada amigo. E eu achei de uma ternura tão grande que eu vou compartilhar as palavras dele. Ele diz: lembro-me de Dona Josefa Barbosa Chaves, em cuja residência efetuávamos as nossas primeiras reuniões. E a Dona Josefa, ao partir para a vida espiritual, depois de alguns meses, após a noite de 8 de julho, alguns meses depois ela desencarna, né? À vista de problemas cardíacos, coronarianos. E esses problemas dela, segundo o Chico, se agravaram de uma hora para outra. E ele fala: me recordo daquelas mãos que apertaram as minhas mãos e me disseram, na hora do desencarne: eu não tenho coisa alguma para dar a você, mas esteja certo que eu vou orar muito, porque presinto a espiritualidade junto de mim. E eu darei a você, Chico, as minhas preces. Eu pedirei a Deus proteção para os seus passos. Depois de alguns dias, aquele que presidiu o Centro Espírita Luiz Gonzaga por algum tempo, o José Ataliba Ribeiro Viana, sofria ruptura de vasos cerebrais, tornou-se hemiplégico, com a desencarnação chegando também em poucas semanas. E ao partir, o Ataliba diz ao Chico: a mensagem que tenho para você é a certeza que a morte não existe e que nós estaremos juntos para sempre. Logo após, quem desencarna é a Dona Joaninha Gomes. A Dona Joaninha Gomes era, junto com uma outra senhora, que eu esqueci o nome agora, as duas senhoras que acompanhavam sempre o Chico aos domingos à tarde no açude de Pedro Leopoldo, açude do Capão, onde o Chico gostava de realizar o Evangelho do Lar na natureza. E ia para o Capão, passando aqui pela fábrica de tecidos, uma trilha que hoje está fechada, deveria estar aberta, não fica muito longe o Capão, e passava por uma cachoeira, e até hoje a trilha é num bosque natural e borboletas voam para todo lado e o bosque fica perfumado com as florezinhas silvestres. Nós atravessamos lá algum tempo, tem só uma pinguelinha assim para você pular, um riachinho, mas no mais é um passeio maravilhoso. E a Dona Joaninha ia com uma outra amiga, uma outra senhora que lavava roupa também, fazer o culto do Evangelho no lar. Elas duas que estavam com Chico naquela
naquele domingo de julho, talvez de julho ou maio, logo após o desencarne de Cidália, quando Emmanuel surge a visão espiritual do Chico a primeira vez. As duas estavam ali em oração. Elas não viram nada. O Emmanuel não se materializa. Ele surge apenas à evidência espiritual do Chico. Então, a dona Joaninha estava na primeira reunião de 8 de julho. E quando ele acaba de relatar o desencarne do Ataliba, logo após foi dona Joaninha Gomes, criatura de um maravilhoso coração, que ao se despedir de nós neste plano físico, ao despedir de nós na véspera de sua grande viagem, ela retirou sobre o travesseiro um pequeno envelope em forma de carta e me entregou aquilo como se fosse uma relíquia, asseverando ao meu coração, Chico dizia: isto é o que eu tenho para dar a você, para o seu caminho. Na mesma tarde que ele recebeu aquele brinde, ele abriu o envelope. Era uma cópia surrada da prece de Cáritas, que ela devia orar sempre e deu para ele, era o presente que ela deu para ele. Ele diz: recordo-me de Agripino de Paula Cruz, partindo também logo após o 8 de julho para a grande transformação, e ele me ofereceu de presente um volume do Evangelho segundo o Espiritismo. Recordo de José Felizardo Sobrinho. José Felizardo Sobrinho foi aquela pessoa que empregou o Chico por volta de 13 anos na venda, que ele tinha uma venda nessa rua e vendia de tudo que a gente pode imaginar que uma venda de interior tem. Inclusive vendia bebida alcoólica, vendia cachaça. E o Chico tinha que ficar ali servindo a cachaça, porque ele era funcionário daquela venda, e a pessoa bebia, o Chico fechava a venda e ia levar a pessoa em casa, voltava correndo, abria, o outro bebia, porque essa rua aqui chamava Quebra-Nariz, não chamava São Sebastião, Rua Quebra-Nariz, porque as pessoas bebiam na venda do Zé Felizardo Sobrinho, caía na rua e quebrava o nariz. Então era a Rua do Quebra-Nariz. O Chico trabalhava muito incomodado fazendo isso. E nós vamos reconstituir essa vendinha no nosso memorial aqui do lado, a réplica. E a recepção, esperamos que dê certo, vai ser uma venda. A gente vai pendurar lá a recha de alho, né, de cebola, o fumo de rolo, tudo de mentira. Mas nós vamos reconstruir a venda. A garrafa de cachaça eu vou achar uma bem antiga, mas vou botar água, é claro. Senão é capaz de ser consumida indevidamente. Então, o Zé Felizardo Sobrinho, ele foi dono dessa venda, mas ele é levado à falência. Ele fale. E quando ele vai para a falência, Chico pensava que a venda dele, o comércio dele foi discriminado, porque tinha um médium que trabalhava ali. E ele se vê na obrigação de amparar o Zé Felizardo Sobrinho, que era marido da Rita de Cássia, a madrinha do Chico. Só que a Rita de Cássia já tinha desencarnado há muito tempo e o Zé Felizardo estava em segundas núpcias, né? Então ele diz: recordo Zé Felizardo Sobrinho, coração grande, com quem trabalhei em regime de subalternidade, pois ele era meu chefe, com quem trabalhei 9 anos, antes que a mediunidade despontasse em meu coração e em minhas mãos. Porque foi em 1921 que ele começa realmente o exercício da mediunidade. Esse mesmo companheiro, o José Felizardo, que terminou seus dias na terra esmolando de porta em porta, esmolando o pão de cada dia, no dia preciso em que nos deixava, me ofereceu por herança uma efígie de Jesus Cristo, um retrato
Um quadro simples em que o olhar do mestre parecia trespassar o meu coração. Chico olhava o retrato e sentia. Depois de alguns anos, um companheiro de quem dispunha em todos os momentos e que era o meu irmão consanguíneo, José Cândido Xavier, uma semana antes de partir, me comunicou com bondade: eu desejaria tanto ficar com você, mas eu sinto que a minha viagem por este mundo é muito curta e que meu tempo se aproxima. Uma semana antes, o José tem a premonição que tinha chegado o tempo, porque um ano antes, em fevereiro de 1938, ele já tinha tido a previsão que aquele carnaval de 1938 era o último que ele passaria vivo, que no de 1939 ele ia fantasiar dentro de uma caixa de madeira, dando a entender um caixão, né? E é exatamente no carnaval de 1939 que ele sofre um derrame cerebral, né? Mas uma semana antes ele disse para o Chico: eu sinto que a minha viagem por este mundo é muito curta e que meu tempo se aproxima. O meu irmão, Chico diz, o meu irmão, o nosso irmão na fé e no ideal, estava com 33 anos. Após confiar a mim os seus votos de boa vontade em meu favor, ele se despede da terra. Recordo Dona Júlia de Carvalho, que partiu com a aprovação da cegueira. Movimentava-se através de uma corda que a ligava ao fundo de sua pequena residência até o portão, onde ela ia se arrastando para receber os donativos que a bondade dos vizinhos levavam até ela. Recordo ainda, com a vossa licença, aquela que foi a segunda esposa de meu pai, Cidália Batista Xavier, que partiu da terra, minha mãezinha, minha melhor amiga, porque ela foi sucessora daquela que me trouxe à reencarnação. Ela me chamou e disse: Chico, eu sei que parto, mas eu vou pedir muito a Jesus por você. Eu creio que você se encontrará com seus irmãos do arco-íris. Eles existem em alguma parte. E Chico diz: ela que havia me dado um livro de exemplos de como viver, né, o Evangelho. Ela que havia me ensinado a encontrar a melhor diretriz. Ela me falou com bondade: o que eu posso fazer por você, eu que não sei nem ler? E ele lembra, então, daquele amor, daquele exemplo que foi a Cidália na vida dele. Chico termina dizendo: homenageio nesta noite esses amigos que oraram comigo, que amaram muito as mensagens. E aí você já vê no vídeo o Chico chorando de emoção. Os amigos que me estimularam a não estacionar, que partiram confiando, prometendo proteção e prometendo preces, que me deram tanto, que me deram tudo que eles possuíam, porque me deram o próprio coração. Ele relembrava sempre, ele gostava sempre de falar dessas pessoas, anônimas, né? Sem importância social. Ele sempre trouxe essas pessoas no fundo do coração. Ele sempre lembrou desse 8 de julho. E eu tenho uns minutinhos ainda. Eu aproveito para dizer particularmente o que essa data representa para mim, porque há 45 anos, no dia 8 de julho de 1979, nós sepultávamos o presidente do Centro Espírita Luiz Gonzaga, meu pai. O meu pai foi construir casinhas para as famílias assistidas no centro, porque era uma coisa interessante. Chico tinha muita pena dos peregrinos e ele combinou com meu pai: vamos construir um albergue. Então, na subida ali da Magalhães, eles construíram um quartinho com banheiro e deixaram o andarilho ficar um pouquinho. Esse andarilho foi, buscou a família e nunca mais saiu.
Aí eles construíram um outro quartinho. O andarilho que entrou buscou a família e não saiu. O projeto ficou abandonado por algum tempo, até o fundo do centro ser vendido por Banco do Brasil, e com a renda o meu pai começou, já estava aposentado da fazenda modelo, começou a construir casinhas na periferia, ali subindo o bairro Maria Cândida. E o meu pai adorava andar de bicicleta. O meu irmão levava o meu pai de manhã com a bicicleta deitada, com o banco do carro deitado, para meu pai voltar para casa de bicicleta. No dia 5 de julho, às 10 horas da manhã, ele fala para o pedreiro, para o servente dele: não estou me sentindo bem, acho que hoje eu não volto mais. Ele estava na 13ª casinha, porque eles já estavam fazendo casinhas e punham as famílias lá dentro. E ele desce, quando ele atravessa ali em frente o chamado Posto 1000, ele é atropelado por um caminhão. Logo em seguida, ele é socorrido e o motorista do caminhão deixa o caminhão no meio do asfalto e entra para o carro do meu irmão, que ia levar meu pai para Belo Horizonte. E eu estou vendo aquele moço lá, eu fui com meu irmão, segurando o meu pai, mais desesperado do que nós. E eu falei com ele: quem que é você? O que você está fazendo aqui no carro? Ele falou assim: eu atropelei. Eu que atropelei seu pai. E ele contou, e depois testemunhas do Posto 1000 confirmaram, que ele bateu no meu pai porque o meu pai vinha de bicicleta no acostamento e começou a fazer a curva. Curvas assim, sem controle. Então, numa dessas curvas, ele bate. Meu pai é que bate na carroceria do caminhão, e não o caminhão que pega o meu pai. 3 dias depois, ele partia aos 66 anos de idade. Foi muito duro vê-lo partir tão cedo. Muito, muitíssimo. Foi um trauma, foi uma dor muito grande, deixando ali 12 filhos, né? E o Chico contou do desencarne do meu pai. Ele estava em Uberaba, na noite, quando o espírito Bezerra de Menezes se aproximou e falou: vamos a Pedro Leopoldo, vamos a Belo Horizonte, no hospital, desligar o Lico. Está na hora da partida dele. E o Chico vem em desdobramento, naturalmente, e vê a hora que o espírito Lico sai do corpo físico. Sai do corpo físico com a visão enevoada e escuta assim: pai, e ele vira para o lado e não reconhece aquela mocinha. E ela fala: pai, não está me reconhecendo? Eu cresci. Ali estava minha irmã, que aos 9 anos de idade tinha sido também atropelada por um caminhão 7 anos antes. A emoção era tão grande que ele abraça a filha. E a mediunidade do Chico é tão extraordinária que ele foi capaz de dizer o que o meu pai sentia e pensava naquele momento. E meu pai pensava: minha filha, 7 anos de saudade. E a emoção é tão grande que o espírito, como se sofresse um desmaio, e ele cai quase sem forças no colo da mãezinha dele, que havia partido 3 meses antes. Então, eu gosto de contar essa história porque no limiar da eternidade, os nossos entes queridos que partiram antes de nós vão estar nos esperando. Vão estar nos esperando. E ela esperava por ele. Depois ele é acordado para acompanhar o próprio sepultamento. Eu achei de tremendo mau gosto. Depois de uma vida de sacrifício, desde 1948, aqui no Luiz Gonzaga, até 1979, o primeiro programa que arrumaram para ele. E fui pesquisar sobre isso e descobri que é uma medida mais comum do que a gente pensa. Seu pai também, né? Acompanhar o próprio sepultamento. O Chico viu quando um espírito se aproxima do meu pai e fala: agradece o corpo físico que te serviu de ferramenta de trabalho por tanto tempo. Meu pai faz uma prece agradecendo o corpo físico. 3 meses antes,
a minha avó havia desencarnado e um amigo que foi providenciar a sepultura e perguntou para os meus irmãos mais velhos se era para comprar ou se era para só... Como é que fala? Não seria perpétua. Provisória. Obrigada, falou a dona da funerária. Que era provisória. Então, os meninos perguntaram para o meu pai, o que o senhor quer para a avó? O cantinho mais simples, o cantinho mais afastado e simples que tiver. E é provisória. Aí pôs lá. Eles puseram, né? Contrataram o serviço e puseram a minha avó. Quando o Chico vem para o velório, vem espiritualmente acompanhando o sepultamento do meu pai, ele vê que o meu pai estava a pouquinhos metros da sepultura da minha avó. Porque o amigo que foi cuidar da sepultura de pai, quando chegou para os meus irmãos perguntando, querem que compra? Eles disseram para o amigo, o cantinho mais simples que tiver no cemitério. E estava lá. Chico tem uma foto que ele está com uma camisa do Galo. Chico torcia para o Galo. Ele estava com a camisa do Galo. Como diz os cruzeirenses, algum defeito ele tinha que ter. O Chico tinha vindo para Pedro Leopoldo com a camisa muito quente e o sobrinho neto dele empresta para ele, eu só tenho essa camiseta aqui, se eu quero ele veste aquela camiseta do Galo e vai tirar a foto. O filho da Cacilda Becker, ele tinha uma mediunidade interessante porque ele fotografava efeitos físicos sem que ele estivesse vendo, mas a máquina fotografa. O Chico, então, tira a foto debaixo de uma árvore, num cantinho simples do cemitério. E a foto vai para a capa de uma revista que a sobrinha bisneta do Chico trouxe agora para a gente colocar no nosso memorial novo. E o Chico comentou, quando ele mandou a revista para a nossa família naquela época, e ela desapareceu, que aquela foto tinha sido tirada debaixo da árvore onde estava a sepultura do meu pai e da minha avó. Era o mesmo local, aquela árvore. E na foto aparecem os focos de luz que acompanhavam o Chico. 8 de julho. Hoje eu coloquei no grupo dos meus irmãos. 8 de julho nos lembra um grande sofrimento, uma gigantesca saudade, mas a sublime certeza de que ele continua sendo nosso pai e cuidando de nós, e a linda esperança do reencontro. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.